aqui a apresentação para que a gente possa iniciar, tá bem? No momento da apresentação, eu não vou conseguir visualizar vocês, mas assim que finalizar, vocês podem sinalizar e a Ana Maria está com a gente aqui também, para ir sinalizando, tá certo? Então, vamos lá. Vocês estão visualizando minha tela? Conseguem visualizar minha tela? Sim. Ah, perfeito. Então, gente, como colocado para vocês, né, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui hoje, né, para mais um encontro aí do projeto que estou escrevendo, Formação de Pesquisadores para o Tocantins, e hoje corresponde aí ao nosso quarto encontro, né, 31 de maio. Lembrando que dia 7 de junho é o último encontro, tá certo? Nesse mesmo link, às 9 horas. Muito bem. Nesses encontros anteriores, já estiveram com vocês o professor Eduardo, trazendo aí uma introdução à pesquisa científica, né? O professor Jean, né? Marcel falando um pouco sobre métodos qualitativos de pesquisa, o professor Fernando José, né? Trazendo sobre métodos quantitativos, e eu sou a Fila, né, que vamos conversar um pouquinho hoje, trazer umas dicas aí sobre escrita acadêmica e um pouco do uso da inteligência artificial com esse fim. Né? E dia 7 de junho, nós teremos aí exemplos práticos de pesquisa e produção científica, né, com os coordenadores de pesquisa e bolsistas de iniciação científica do projeto graduado. E aí eu estarei também no último encontro com vocês, considerando que eu sou uma coordenadora de pesquisa do grupo de TADES também, tá certo? E aí o nosso público-alvo, né, são vocês, tanto docentes quanto estudantes de educação básica e ensino superior. E aí a oficina, esse encontro foi elaborado exatamente com essa finalidade, né, de atingir, poder colaborar com vocês, né, estudantes, professores, né, tanto da educação básica quanto superior, para a gente pensar um pouco sobre a escrita acadêmica e a escrita científica, tá certo? Eu sou a Sila, né? O tema do nosso encontro, como colocado aí para vocês, né? São dicas de escrita acadêmica e científica, e um pouco do uso da inteligência artificial com essa finalidade, né? Lembrando que a gente sempre destaca da importância do uso racional, né? Dessa ferramenta. É uma ferramenta potente que nos auxilia bastante e, inclusive, na escrita, né, na apresentação aí de uma informação mais clara, objetiva, como a gente pretende, considerando que são critérios da escrita científica, né, da escrita acadêmica, porém, é necessário fazer um uso moderado, né, um uso com, com consciência também, tá, gente? E aí a gente vai falar mais à frente, tá certo? E onde que eu estou, né, em termos desse espaço formativo, né, de pesquisa, né? Eu sou a Sila, como colocado para vocês, né? Eu fiz o doutorado em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. Também sou mestre em Ciências da Saúde pela UFT, né, aqui no Tocantins. Sou tecnóloga em processamento de dados pela Unitins e sou enfermeira também, né? Fiz enfermagem na UFT. E atualmente eu sou docente efetiva da Unitins, estou no campus de Augustinópolis, né? Sou professora aí dos cursos de enfermagem e medicina, e sou também, já fui professora docente do curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistema, que é o TAGS, do projeto que estou graduado, e atualmente sou coordenadora de pesquisa do curso, né? Então, além dessas minhas atribuições profissionais, eu também sou, né, sou a mãe, eu tenho uma filha, sou a Vitória, que se chama Vitória, né? Gosto muito de animais, né? Gosto especialmente de gatos, tenho 3 gatos aqui comigo, que me auxiliam bastante nessa jornada aí da vida, do trabalho e tudo mais.
E aí vocês, para a gente conhecer um pouquinho, já que é o primeiro momento que eu estou com vocês, fica à vontade de colocar aí no chat, né? É, de onde vocês são, qual o que vocês estão fazendo hoje, que assim que finalizar a apresentação, a gente visualiza um pouco também, tá? Porque nesse momento eu já não consigo visualizar o que vocês colocaram, o que vocês trouxeram, tá bem? Mas sejam muito bem-vindos, eu espero que essa, essa manhã, esse tempo que a gente está junto, seja de bastante qualidade, que a gente possa aí trocar, compartilhar um pouco do saber de cada um, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Então, qual é o nosso objetivo nesse encontro de hoje, né? Pensando nessa escrita acadêmica, né, na escrita científica, nós vamos revisar algumas técnicas de escrita acadêmica, a gente vai rever algumas normas da BNT em termos de formatação de trabalho, citação de trabalhos acadêmicos, né? Lembrando que existem também diversas outras normatizações, que a gente segue. A BNT é o que nós utilizamos atualmente para a maioria dos trabalhos científicos aqui na Unitimes, mas é sempre interessante vocês também se adequarem, conhecerem outros formatos, tá certo? Eu vou trazer também, a gente vai discutir também a respeito de alguns erros comuns na escrita científica, o que fazer para evitá-los, como corrigir, né? Compreender também um pouco a estrutura básica de textos científicos, especificamente de artigos científicos, o que colocar em cada seção. E aí a gente vai fazer a revisão de seções do artigo científico, dicas de prompts, né, ou comandos, ou solicitações para IA, né, para as IAs generalistas, né, ou seja, o ChatGPT, o DeepSeek, eu especialmente gosto muito do DeepSeek, né, porque ela traz além das sugestões indicadas, ela vai pontuar em que foi melhorado o seu texto, né, o seu trabalho. E aí, eu particularmente uso mais ela para essa finalidade, tá certo? Então, vamos lá. E aí a gente inicia, pessoal, com uma breve reflexão a respeito dos tipos de conhecimento, né? Então, é bem rápido, só para a gente se situar qual o conhecimento que a gente está enfatizando em termos de ciência, né? Eu destaco bastante aqui, antes até mesmo de iniciarmos, de trazer, que um conhecimento não sobrepõe ao outro, não se sobressai ao outro, né? Todos eles são importantes, é uma forma como nós utilizamos para nos relacionar, para compreender o meio em que estamos, a realidade em que estamos inseridos, né? E a ideia de trazer um pouco essa reflexão breve é só para para que a gente possa se situar em termos do conhecimento científico, ok? Então, aí nós temos basicamente 4 tipos, tem muitos mais, né? Mas a gente vai enfatizar um pouco mais a respeito desses. Que são o conhecimento do senso comum, o religioso, o teológico, né? O filosófico e o conhecimento científico em si. Muito bem, o conhecimento, falando a respeito do conhecimento do senso comum, pessoal, o que é ele? Em termos gerais, é o conhecimento baseado nas nossas experiências, né, nas nossas observações, aquele conhecimento passado de geração para geração, que, vamos pensar, meus pais trouxeram conhecimento para mim, eles compreendiam a realidade de uma forma e trouxeram, né? É o conhecimento que você troca ali no meio, né? Com o vizinho, né? Então, são conhecimentos do nosso dia a dia, das nossas experiências. Já o conhecimento religioso, ele é basicamente caracterizado pelo não questionamento, né? Pela aceitação do que é trazido, né? Ele tem uma figura central, né? E a partir é, do que rege essa crença, né, no caso, na religiosidade, é o que você aceita, né? Você não questiona esse conhecimento trazido. E aí nós temos as diversas religiões, né, com todo o seu saber, toda a
a sua contribuição para o entendimento, né, a partir daquele foco religioso, né? E aí temos também o conhecimento filosófico, né? Esse tipo de conhecimento, ele se embasa no questionamento, né, no raciocínio, em proposições lógicas, mas não tem a finalidade de comprovar, né, de ir atrás de uma determinada hipótese, de investigar profundamente aquela hipótese, né, aquele problema analisado, mas ele nos leva a refletir, né, nos leva a compreender melhor nossa posição em termos de vida, a realidade em que a gente se encontra, né? E, por fim, nós temos o conhecimento científico, que a gente vai falar um pouco sobre as características dele, e é importante a gente fazer essa revisão, porque a partir do conhecimento científico nós estamos trabalhando nessa perspectiva, né? Pensando na escrita acadêmica, na escrita científica. E aí nós temos as características desse conhecimento específico, né? Que é o conhecimento científico. Então, quais são os critérios, né? Quais são o que rege esse conhecimento, né? Primeiro, ele é factual, ele é baseado em fatos, né? Lida com ocorrências observáveis. Então, eu vou observar um determinado fenômeno e vou avaliar aquele fenômeno, né? Não é algo da minha cabeça, ele é baseado em fatos. Ele é contingente, o que vem a ser isso, né? Ou seja, ele é incerto. A veracidade ou falsidade conhecida por meio de experimentação. Então, olha só, a partir de um experimento, a partir de um método realizado, aqui a gente vai observar se ele foi confirmado ou falseado, né? Então, ele não é um conhecimento absoluto, um conhecimento que não é permitido mudança, né? Uma outra característica desse tipo de conhecimento é que ele é metódico, né? Ele segue métodos, ele segue etapas, se realiza um planejamento prévio para isso, né? Há um planejamento e há etapas sistemáticas a serem seguidas para que se atinja um determinado objetivo, né? Se realize aquela comprovação ou aquela refutação, né? E é isso que torna ele mais aceitável, né? E uma informação muito importante, gente, que é algo, assim, uma reflexão que a gente precisa ter sempre em mente, que está exatamente de acordo com o método científico atual, que é o dedutivo, né, observacional, o que acontece? Que a gente considera que ele é falível, né? Ou seja, ele não é um conhecimento acabado, né? Ele não é definitivo, não é um conhecimento absoluto ou final. Ele está sujeito a novas teorias. Isso é muito bem compreendido, né, dentro do nosso mundo atual, né? No momento que você traz uma informação, se um cientista tem uma determinada informação, nesse momento, um determinado resultado, uma teoria, é interessante que outros pesquisadores também realizem essa investigação para se comprovar ou refutar esse resultado. E tudo bem. A ideia é exatamente essa, permitir que aquela pesquisa que foi realizada em um determinado espaço, tempo, seja realizada por outros pesquisadores também com essa finalidade. Então, a gente tem sempre que ter esse pensamento, né, que se pautar nessa característica, nessa particularidade do conhecimento científico, né, que ele é falível, que ele é possível de mudança, é passível, né, de mudanças. E aí, Marconi e Lakatos trazem as características, né, desse conhecimento presente e dos demais também, né, que a gente já falou. Então, considerando essas características, né, do conhecimento científico, que a gente pensa enquanto ciência, enquanto escrita científica, né? Muito bem. E o que vem a ser esse método científico, né, que nós falamos anteriormente, caracterizado como uma dos pilares aí do conhecimento científico, né? Apolinário traz para a gente que
nada mais é do que uma sequência lógica de procedimentos que se deve seguir para a consecução de um objetivo. Então, nos traz etapas a serem seguidas para se atingir aquele determinado objetivo. Né? E aí, Marconi e Lacatus complementam também, né, aprofundam, que o método científico é um conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões dos cientistas, né? Então, no conhecimento científico, a gente vai seguir todo esse método científico, né, com muita sistematização, né, buscando trazer respostas àquilo que está sendo investigado. E é exatamente todo esse caminho a ser percorrido, né, em busca desse conhecimento, que a gente precisa registrar. Né? E aí, nessa imagem aqui, eu trouxe para vocês toda essa etapa do método científico. Né? Nós observamos a realidade, a partir daquela realidade ou daquele objeto, nós percebemos um problema, ou o problema, né, o motivo, né, a mola propulsora aí da pesquisa, e a partir do problema nós vamos nos debruçar em cima do que já foi publicado, né, por, em artigos, em dissertações, teses, né, buscando compreender aquele problema. E aí, a partir disso, a gente elabora, né, hipóteses a partir da observação da realidade, percepção do que a literatura traz, e se realizam os experimentos. Né, e, com base nos experimentos, nós obteremos dados e com esses dados se realiza a análise deles para se chegar a uma conclusão. Então, observem que nós percorremos todo um caminho nesse método científico para ter uma informação, né, para se chegar a uma informação final. Né, e é exatamente isso que traz a credibilidade para o que está sendo pesquisado. Além, é claro, de se realizar, né, a confirmação por outros pesquisadores do que dessa informação que foi encontrada, tá, gente? Muito bem. E como registrar esse conhecimento, como a gente falou, né? Claro que vocês sabem muito bem a resposta, né? Por meio do nosso registro científico, né? Ou seja, por meio da escrita acadêmica, da escrita científica, né? E aí vem a pergunta, tá, e por que a gente vai escrever bem, né? Aí, muito óbvio, né? A gente precisa divulgar, compartilhar com outros pesquisadores esse conhecimento que foi, conhecimento científico que foi gerado por meio dessa pesquisa, né? E aí, por que se escrever bem também é importante, né? Para trazer credibilidade ao que você pesquisou, né? Para permitir a reprodutibilidade dessa pesquisa. Então, a ideia é que eu, ao realizar uma pesquisa, tanto aqui no Tocantins ou em outros estados, que um pesquisador de fora ou de outro estado possa também ter a possibilidade de reproduzir essa pesquisa a partir de ler, a partir da leitura, né, do meu trabalho. Né? Então, veja o quanto é importante se pensar numa escrita, numa boa documentação escrita do trabalho, né? Para possibilitar essa reprodutibilidade, né, por outros pesquisadores, e assim disponibilizar, né, esse conhecimento, tornar mais robusto esse conhecimento. Né. E aí eu trouxe um dado importante para vocês, né, de uma editora internacional muito conhecida, que é a Elsevier. Ela traz que 30% dos artigos são rejeitados por problemas de escrita. Então, veja só, é importante a gente refletir um pouco sobre essa escrita científica, né? E aí, a literatura traz para a gente, eu vou compartilhar também na pasta com vocês, o material que foi utilizado para a elaboração da oficina, e ela traz para a gente algumas recomendações em termos de qualidade da redação científica, né? E aí, essa linguagem científica, ela precisa atender a algumas regras, né? Importantíssimo a gente falar com relação às regras gramaticais, né? Indispensáveis,
Mas também nós temos regras qualitativas, que a gente vai conversar a respeito delas logo em sequência, né? Que é a impessoalidade, a objetividade e a modéstia também da linguagem científica, tá, gente? E algumas características, né, que cabe mencionar, que é a função informativa, que ela tenha clareza, com um vocabulário adequado. Então, são cuidados básicos na escrita científica que a gente precisa se atentar, tá certo? Então, vamos lá. Falando um pouquinho a respeito dessas regras qualitativas para a linguagem científica, vamos comentar um pouco a respeito da impessoalidade. Né? Então, o que é recomendável atualmente? Né? Que a escrita científica ela seja impessoal, ou seja redigida na terceira pessoa, né? Tanto do singular ou plural, a gente precisa ter esse cuidado. Né? Então, vamos evitar referências pessoais e pronomes possessivos. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Né? Então, eu sou também, eu tenho algumas orientações, tanto no graduado quanto no curso de medicina, né? E a gente tem projeto de pesquisa, tem orientações de TCC, de projeto de extensão, e aí a gente observa que, às vezes, é muito comum o acadêmico, o aluno trazer meu trabalho, nosso trabalho, meus estudos, né? Então, minha tese, julgamos, deduzimos, chegamos à conclusão. Então, assim, a ideia é que a gente deixe o mais impessoal possível, né? E aí a sugestão que a gente traz para o uso, né, da primeira pessoa, né, ou de pronomes possessivos, é que seja substituído, né? Então, ao invés de você utilizar meu trabalho, meus estudos, você pode trazer informação. Esta pesquisa, esse estudo, né, ao qual você utilizar também. Digamos que a gente pode utilizar deduz-se, né, ou conclui-se que, né, procurando deixar essa escrita o mais impessoal possível, né? E aí, pessoal, uma outra regra qualitativa importantíssima é quanto à objetividade, né? Então, para a escrita científica, ela tem que ter essa característica, ela tem que ser objetiva, não baseada no que você acredita, no que você pensa, mas baseada em dados, né, obtidos, dados confiáveis da literatura, né, a partir de estudos, né? Então, por exemplo, a partir de um estudo, eu vou traçar vou observar aquela informação e vai ser gerado um raciocínio lógico, né, sem impressões subjetivas, né, sem colocar o que você acredita, o que você pensa. Né? Então, a gente substituiria o eu penso, parece-me, né, parece ser, que é algo mais subjetivo, por trazer dados do que você pesquisou, né? Ou seja, quanto a faixa etária das mulheres participantes da pesquisa, tantos por cento foi de... Aí traz a faixa etária. Então, são dados que foram investigados naquele estudo, ou no meu estudo. Então, estou investigando aqui o perfil etário de mulheres que estão participando de uma determinada pesquisa. Então, não vou colocar, eu acredito que vai ser tanto, acredito que foi tanto. Não, você traz direto. Qual foi a informação obtida? Qual foi o dado gerado daquela pesquisa? Né? Então, essa regra é muito importante, né? Porque ela é baseada em dados realizados, em dados obtidos daquele estudo, né? Ou do estudo que você está realizando, do estudo que você teve acesso para obter aquela informação. Uma outra regrinha aí fundamental, gente, é em termos de modéstia, né? Então, a gente sabe, nessa perspectiva de que o conhecimento científico, ele é mutável, né? Ele não é absoluto, ele está em constante modificações, né? Passível de modificações, a modéstia é muito importante na escrita científica, tá? Então, eu trouxe para vocês que os resultados da pesquisa, conduzida adequadamente, se impõem por si só. Né? A gente não precisa denegrir o que o outro pesquisador encontrou, mesmo que seja um dado divergente que você encontrou, que você identificou na sua pesquisa. Né? Então, a dica aí é não insinuar que resultados obtidos por outros autores continham incorreções. Tá? Se o seu dado obtido, se a sua informação obtida
ela foi divergente do que outros pesquisadores encontraram, uma dica aí que eu dou para vocês é que a gente possa escrever, né? Um exemplo. Os dados obtidos nesse estudo revelam que, aí você traz o que você encontrou na pesquisa, divergindo, assim, das evidências apontadas pelos pesquisadores da pesquisa que você fez esse comparativo. Né? Então, você está trazendo a sua informação, né, os resultados que você encontrou, e comparando com o que os outros pesquisadores encontraram também de uma forma elegante, né, de uma forma respeitosa, né, e com modéstia, tá certo? Então, aí eu trouxe para vocês que a linguagem científica tem por objetivo informar e não impressionar. Então, isso é fundamental que a gente se lembre, né, em termos da escrita científica, tá certo? E aí, quanto às características, né, da escrita científica para a sua importância em termos de transmissão de conhecimento, ela precisa ser informativa, né? Ou seja, ela é variada, baseado a partir de estudos que obtiveram dados, esses dados foram analisados, né? Na pós-análise eles foram sintetizados, e a partir dessa síntese gerada por esses dados, gerou-se uma argumentação embasada com discussão com o que outros pesquisadores encontraram também, e ali se fecha uma conclusão, né? Então, houve todo um caminho metodológico, como a gente observou anteriormente, né, que faz parte do conhecimento científico, para se chegar àquela informação. Então, ela cumpre o seu papel de ser informativo por seguir todo esse percurso, essa trajetória metodológica, né? E aí também precisa ser escrita com clareza, né, gente? O que eu quero trazer na minha pesquisa, o que a pesquisa que foi realizada quer trazer, ela precisa ter precisão, né? Ela precisa estar clara, né, para quem está tendo acesso àquela informação. Até porque um dos objetivos que a gente viu é permitir a sua reprodutibilidade. Então, para que ela seja reproduzida por outros pesquisadores, seja testada também por outros pesquisadores, ela tem que ser muito bem escrita, né? Então, tem que ter clareza de ideias. Então, o que é preciso para ter clareza de ideias, né, gente? A gente precisa dar atenção para aquilo que a gente está fazendo, né? Então, se eu estou escrevendo, eu vou precisar, para escrever bem, a gente precisa ler também, né? Então, o exercício da leitura aí é fundamental, né, para se chegar à escrita, né? Então, se você ler bem, você vai conseguir compreender e vai conseguir também ter um embasamento teórico adequado para você trazer claramente aquela ideia, né, aquele achado na sua pesquisa. E aí, para tanto, é fundamental uma boa leitura, né? Continuando aí, em termos de técnicas de clareza, eu trouxe aqui algumas regras de ouro, né, hoje já recomendada aí no nosso meio acadêmico, né? Então, a gente precisa evitar frases muito longas, tá? Então, porque essas frases longas, elas dificultam a compreensão das ideias que estão sendo trazidas, né? E torna a leitura pesada. Às vezes, você acaba sendo prolixo no que você está trazendo, né? Quando eu utilizo frases muito longas, né? Então, o máximo aí, frases com 20 palavras ou um pouco mais, né? É claro que sempre buscando fazer uma releitura do que se escreveu para que a gente tenha essa clareza, né? Então, uma outra dica é a gente primar pela voz ativa, né, nas frases. Então, eu trouxe um exemplo aí, ó, os resultados demonstram, ao invés de foi demonstrado pelos resultados. Então, veja que quando eu uso a voz ativa, eu sou mais objetivo. Portanto, eu acabo deixando a minha escrita com uma maior clareza, né? Uma melhor compreensão. E aí, uma outra dica importante aí, em termos dessas regras de ouro, é evitar vícios de linguagem, né, gente? Um exemplo aí que a gente tem, o pleonasmo, né? Conclusão final. Se é uma conclusão, inclui-se que
já vai trazer um fechamento ali daquela pergunta da sua pesquisa, né, dos resultados obtidos. E aí um outro exemplo também que eu trouxe para vocês foi a cacofonia, que a escolha das palavras para aquela frase pode gerar uma sonoridade não interessante, né? Então, olha só o exemplo. Na realidade, a sociedade precisa exigir mais responsabilidade com as medidas de sustentabilidade. Então, vejam que o final ali das palavras acabam ficando com as mesmas sílabas, né, as mesmas vogais e consoantes. Então, traz uma sonoridade não interessante. Então, existem diversos vícios de linguagem aí que a gente precisa ter cuidado em termos de se primar pela clareza da escrita científica. Né? Um outro exemplo, pessoal, os arcadismos. Né? Então, são termos muito rebuscados, que não se tem a compreensão. Então, às vezes, você acha que usar um termo assim na escrita científica é interessante. Não é, pessoal. A gente precisa fazer algo, é, trazer a escrita com clareza, mas também que as pessoas consigam compreender o que está sendo. A ideia é que se traga a compreensão que está sendo escrito, né? E aí que a gente não tenha que estar sempre condicionado para entender o que aquele autor, o que aquele pesquisador está trazendo, né, na sua escrita. Então, é que ela seja simples, né, elegante, né, e que seja compreendida, né, que atinja o seu público-alvo, né, que atinja o objetivo, né, que é para se tornar compreensível para o seu público-alvo. Né? Então, são técnicas de escrita, de clareza para as escritas em geral, que também se aplica à escrita científica, tá? Muito bem. E aí, a literatura que eu consultei, ela traz para a gente aí, algumas exigências, né, o que é esperado e as deformações muito comuns aí na linguagem científica que a gente observa, tá? Então, nessa nossa coluna aí da esquerda, a gente tem as exigências e da direita a gente tem as possíveis deformações, traçando esse comparativo entre essas exigências e deformações. Então, a exigência é que ela seja uma escrita, né, impessoal, em detrimento da pessoal, que ela seja objetiva, ao invés de subjetiva e ambígua, que ela tenha modéstia e cortesia, né, ao invés de arrogante, que seja arrogante e autoritária, como a gente já comentou, que ela cumpra o seu papel de ser informativa, né, e, em contrapartida, que ela não seja persuasiva, né, pensando nessa questão do seu objetivo final. Né? Que ela tenha clareza ao invés de confusa, que ela use frases simples e curtas ao invés de frases longas e complexas. Como colocado, pode até gerar uma escrita prolixa, né? Que ela seja própria ao invés de figurada, evitando assim, trazendo dessa forma aí, o uso adequado do vocabulário, né? Para a escrita científica. Muito bem. E aí eu trouxe para vocês a dica para a escrita científica. Ok, vamos começar a escrever. E aí, como fazer? Né? Pensando aí no artigo, pensando aí no TCC, na dissertação, na tese, como fazer, gente? Já comentamos previamente. O planejamento é fundamental, né? Então, anterior à minha escrita, eu vou planejar, ou seja, eu vou definir qual tema que eu quero falar, né? Pensando nesse tema, vou escolher um título, e a partir desse tema definido, eu vou pensar sobre o que eu colocarei, né, naquele meu texto, naquele meu artigo, né? Então, por exemplo, estou com uma orientação, até vou trazer como exemplo de vocês aqui, nos slides posteriores, para a gente fazer um aperfeiçoamento. Eu tenho uma orientação que é voltada para a sífilis gestacional, né? E aí, o que eu vou colocar, o que eu vou planejar, escolher para trazer na introdução, para contextualizar esse tema na introdução? Eu posso muito bem trazer conceitos, né? Como que eu faço? Eu pego uma folha em branco mesmo, abro um documento no Word ou no Google Docs, para quem gosta do Google Docs, né?
ou a própria folha de papel, uma folha de pauta, e você faz o quê? Você coloca aquele tema central, no caso, como exemplo que eu trouxe para vocês, a sífilis na gestante, né? Ou seja, uma doença específica, uma infecção contagiosa na gestante. O que eu vou falar sobre esse tema central, né? Então, eu vou falar, trazer conceitos, né? O que ela é, vou trazer a classificação dela, né? Qual o tratamento instituído, quais as consequências em não se tratar, né? Como se prevenir, né, essa infecção, né? O que explica, né, que seria o que explica a ocorrência do problema, digamos, numa determinada região, eu estou com um número muito elevado dessa patologia, dessa infecção em minhas gestantes. Né? Então, o que está explicando essa infecção, né, que seria a minha hipótese, certo? E quais as medidas que a gente pode utilizar para evitar essa, essa infecção, né, que seriam as medidas preventivas, né? E, além disso, qual a importância em se realizar essa pesquisa, né, essa investigação sobre esse tema? Então, veja que eu tracei a parte, eu fiz todo, seja no papel, seja no Word, seja mesmo até no celular que você pode fazer, você trouxe um planejamento do que você vai discutir ali naquele seu trabalho acadêmico. Né? Então, para isso, para eu saber tudo que eu preciso colocar, eu vou precisar ter uma leitura prévia também, né, gente? Vou precisar conhecer um pouco a respeito desse meu objeto a ser pesquisado, tá certo? E aí eu trouxe como começar, gente. Tá, fiz esse planejamento, eu vou começar a escrever. Olha só. Primeiro você escreve, né? Coloca ali com suas palavras, a forma como você compreende, e aí depois você vai editar, né? A dica é essa. Escrever, claro que você vai embasar na literatura, após várias leituras, você começa a escrever. E aí deixa para aperfeiçoar essa escrita após, que é a edição, né? Então, uma outra dica que eu trouxe para vocês é importante é usar modelos de periódicos, né? Então, ou seja, muitas revistas, por exemplo, esse trabalho, ele é voltado para a saúde coletiva, ele é voltado para doenças infecciosas contagiosas, né? Então, eu vou pesquisar uma revista-alvo, e a partir daquela minha revista-alvo, eu vou ler alguns artigos daquela revista para saber qual é o enfoque maior que esses artigos estão trazendo. Diversos pesquisadores fazem isso, tá, gente? Muitos pesquisadores entram na revista-alvo do seu trabalho e aí vê qual é o enfoque que está sendo dado nos trabalhos relacionados àquela área específica, àquela temática, né? Até porque é importante para a gente saber quais são os tópicos, as seções, pensando no artigo científico, né? Quais são os tópicos obrigatórios ali, as seções exigidas do artigo daquela revista, tá certo? Então, são dicas aí importantes. Uma outra dica, pessoal, é revisão por pares. Ou seja, pegue um colega da sua área, né, para dar uma lida no que você escreveu, porque às vezes a gente fica tão preso ao que foi escrito ali, que você acha que está perfeito, que está maravilhoso. Só que, avaliando, você observa, quando o colega avalia, ele percebe alguns erros. Eu faço muito isso com uma amiga pesquisadora. Eu mando esse trabalho para ela, peço para ela ler e ela traz as considerações dela, da mesma forma que ela sempre me pede ajuda também nesse sentido, né? E aí a gente busca dar contribuição, né? Porque o que o colega viu, às vezes você não percebe. Da mesma forma, pensando aí nos relatórios, né, de PIBIC, de PIBIX, e até mesmo em artigos, né, essa dica é muito importante, então pedir para o colega dar uma olhada, a gente se ajudar, né, mutuamente. Muito bem, e aí uma outra questão que é importantíssima em termos da produção do material científico, gente, é a gente seguir algumas regras, né, em termos de formatação e referências utilizadas aí
para embasamento na sua pesquisa, né? Da sua pesquisa científica, tá certo, gente? Então, eu trouxe aí para vocês alguns exemplos, né, de regras, né, de normas que a gente tem que seguir para a formatação dos trabalhos, né? Ou seja, a BNT, Vancouver, APA e outros mais. O que acontece, pessoal? Pensando especificamente nos artigos científicos, sempre a gente vai precisar formatar de acordo com uma regra específica. Então, a gente não necessariamente. Então, depende do meu objetivo. Por exemplo, os TCCs, falando especificamente aqui, pensando na Unitins e no pós-graduado, eles sugerem a formatação dos trabalhos de acordo com a BNT. Então, preciso conhecer as normas da BNT para a formatação desses trabalhos. Então, é obrigatório o uso da BNT. Já outros cursos, por exemplo, da UFT, de alguns outros locais, eles solicitam que os trabalhos da saúde sejam voltados para a normatização conforme Vancouver, né, especificamente da enfermagem. E aí já existe outro modo, né, de se formatar aquele texto seguindo essa regra de Vancouver, tá? Mas o que eu quero trazer aqui para a reflexão que é importantíssimo, para quem está iniciando aí a escrita acadêmica ou a escrita de um artigo. Pessoal, peguem uma norma inicial e utilizem ela, tá? Assim, é muito desestimulador para um orientador, para um supervisor de pesquisa, para quem está acompanhando, fazendo a leitura daquele trabalho acadêmico, se percebe que o aluno, quem escreveu, não teve o cuidado nem de seguir uma formatação básica, certo? Então, vamos dar uma atenção muito especial a essa questão da formatação, né? Porque é uma padronização, os trabalhos precisam ter essa padronização, né? E aí significa que você dê um zelo ao seu trabalho, dê um zelo à sua pesquisa, tá certo? E aí, o que eu trouxe aqui, utilizar, em termos de utilização de revistas a ser submetida, né? Muitas revistas, na verdade, a maioria das revistas não segue especificamente a BNT ou Vancouver, né? Ela vai trazer uma seção, né, um link para o pesquisador sobre as normas de formatação do trabalho, que às vezes não está pautada só na BNT ou Vancouver, ela tem sua forma própria, né, para a formatação. Então, é sempre recomendado que, ao se pensar em submeter um artigo científico a uma revista específica, que você entre na normatização dessa revista, né, entre no guideline, né, ou seja, nas orientações ao pesquisador, e lá nessas orientações terá a forma como você deve formatar seu trabalho e também quais sessões serão obrigatórias ter naquele artigo. O que já aconteceu, trazendo aqui um exemplo para vocês? O exemplo do meu artigo do doutorado, né? A gente foi submeter uma revista e uma determinada revista, ela exigia que os resultados de discussão fossem em uma única sessão. Tranquilo, adaptamos toda a minha tese, eu e mais meu orientador, né, e outros colegas colaboradores, adaptamos toda a minha pesquisa àquela formatação. Aí submetemos a revista. Ok. E aí, devido ao escopo do trabalho estar além do que a revista tinha, eles acabaram trazendo essa informação que não conseguiriam analisar o trabalho, né, devolvendo. E o que a gente teve que fazer? A gente teve que pensar numa outra revista. E aí, quando nós fomos atrás dessa outra revista, os resultados já eram um tópico, né, era uma sessão, e a discussão, né, outra sessão. Então, veja, a nossa tese teve que ser readequada àquelas orientações, né, de sessões para aquela revista. Então, sempre é importante a gente se atentar a essas questões, tá? Então, sempre ler quais são as orientações aos autores, né, aos pesquisadores, para formatar
aquele artigo pensando, né, na revista, né, alvo da sua publicação. Tá? E aí, em termos de formatação da BNT, algumas são importantíssimas a gente rever, né, que são a 10, 15 e 20, que foi atualizada em 2023, que é referente às citações, e as de formatação de referências, né, que é a 6023, tá? E aí, nos próximos slides, a gente vai falar um pouquinho a respeito da 10, 15 e 20. Então, em termos de citação, que a gente usa bastante, né, pensando na escrita científica, na escrita acadêmica, né, pensando no relatório, no TCC. Então, o que acontece? A gente vai se pautar bastante no que já foi encontrado por outros pesquisadores, né? E aí, pensando nisso, a gente vai fazer uma menção ao que eles encontraram, né, quando nós utilizaremos as citações, né, gente? E aí a gente tem duas básicas, né, que é a citação direta e a indireta, só revisando aqui um pouquinho dentro do nosso objetivo, né. Então, eu tenho que ela pode ser curta e longa, ela é direta quando eu reproduzo exatamente o que o pesquisador, que é o autor trouxe, né, seja no livro, seja no artigo, seja num post realizado. Então, quando eu pego exatamente o texto que ele produziu, né, e trago para o meu trabalho, ela precisa ter aspas, né? E aí, se ela for curta, ou seja, com até 3 linhas, existe uma forma de se realizar, né? E se ela já for longa, existe outra forma também. É recomendável, né, se ela for longa, que não se use as aspas, mas se aplica um recuo de 4 centímetros à esquerda, com fonte 10, espaçamento simples, né, entre as linhas. E aí, se for curta, né, ou seja, de até 3 linhas, você vai colocar entre aspas, certo? E segue normal, né? Espaçamento entre linhas 1,5, tá? Como se utilizasse a formatação normal, ok? E aí eu trouxe aí um exemplo, o que que tem que ter, ó. Segundo Silva, 2019, página 25, aí a aspa, estou reproduzindo literalmente o que eu, Silva, escreveu, né? E aí, se for mais de 4 linhas, a gente segue a recomendação, tá? Mais de 3 linhas, aliás, desculpa. E aí nós vamos falar da citação indireta, né? Essa citação indireta, pessoal, você vai ler o que o autor, né, o que o pesquisador encontrou, e vai reescrever utilizando a sua compreensão, né, a respeito daquela informação trazida. Ou seja, você vai parafrasear, né, a ideia do autor, tá? E aí você pode, aí nesse caso não é necessário as aspas, né? Certo? E você traz qual foi a reescrita daquela informação, né? Conforme a sua compreensão e utilizando suas palavras, né? E aí a gente tem um exemplo. Então, conforme o Diniz, 2014, atender o cliente com qualidade é fundamental para deixá-lo satisfeito e fidelizado. E aí, isso fazendo essa menção indireta entre o pesquisador, né? Você chama o pesquisador. Aí, o outro, quando você traz a compreensão da ideia do autor, você vai utilizar entre parênteses. E detalhe, pessoal, anteriormente, quando eu colocava a citação ao autor, né, a referência entre parênteses, todo o nome do pesquisador, do autor, ficava em maiúsculo. Agora, com essa nova formatação, apenas a primeira letra sai em maiúscula, né? Então, a gente precisa se atentar a esses detalhes, tá certo? E aqui a gente tem, né, um et al. Eu trouxe aqui porque às vezes existe muita dúvida em termos para quem está iniciando aí a realização de escrita acadêmica. O que significa esse et al. Mesmo, né? Significa que existem outros pesquisadores ali, além daquele autor que está sendo trazido, né? Ele teve colaboradores. E geralmente você vai utilizar quando para aquele artigo, para aquele trabalho, tem 4 ou mais
pessoas colaborando, tá certo? Aí você faz uma menção ao primeiro e usa o et al. Então, aquela pesquisa foi realizada por 4 ou mais pesquisadores, né? Certo? Então, esse et al significa, aqui seria Diniz e colaboradores, né? Então, Diniz e outras pessoas que colaboraram, outros pesquisadores que colaboraram nesse estudo, tá? E aí, aqui o exemplo para vocês, né, antes de 2023, como ficaria essa menção ao autor, né, entre parênteses, ela, ó, todo a menção ao autor em caixa alta, agora como que fica, né? Vou colocar apenas a primeira letra em maiúsculo, o restante em minúsculo. Aqui eu tinha 3 autores, né? Então, até 3 autores, todos eles mencionados, né, com caixa alta, vírgula e o ano. Agora, só a primeira letra de cada autor em maiúsculo, né? E vírgula no último, entre eles ponto e vírgula no último, e o ano, tá? Então, houve essa alteração da 10, 15 e 20 em 2023, e atualmente a gente precisa cuidar nessas formatações básicas, né, das citações, tá certo? Então, são dicas aí rápidas para que a gente não perca tempo, né, na hora de formatar o trabalho. A indicação também de autoria governamental deve ser entre parênteses, né? E com as primeiras letras em maiúscula. Aqui o que a gente comentou, né? Que a atualização da 10.15.20 traz que se tiver 3 autores ou mais, você pode colocar a menção, aliás, mais que 3 autores, colocar a menção de todos eles, ou você pode fazer uma menção ao primeiro e usar o et al. Geralmente, a gente acaba optando por essa opção. Então, vejam que é opcional, mas se forem mais que 3, ou você coloca todos, ou você coloca a menção ao primeiro e usa o et al. À frente, tá certo? Então, as duas formas estão corretas, mas precisa padronizar. Então, por exemplo, eu tenho cinco artigos que eu estou citando no meu trabalho, todos eles têm mais que 4 autores. Então, o que acontece? Se você optou por mencionar todos eles, que essas 4 citações no seu trabalho fiquem da mesma forma. E assim sucessivamente. Você optou por usar o primeiro e o et al., que você faça assim com todos, tá certo? Então, precisa estar padronizado. Ok, então falando especificamente sobre a elaboração, a construção de artigos científicos, pessoal. Então, hoje existe uma regrinha básica das questões obrigatórias no artigo científico, né? E a gente tem o acrônimo aí, IMRAD, né? O que significa? Que obrigatoriamente o artigo precisa ter uma introdução, então, ao se pensar na escrita de um artigo científico, com licença, pessoal, só tomar uma água. Na escrita de um artigo científico, nós temos que pensar na introdução, o I de introdução, pensar nos métodos, que é o M, pensar nos resultados e discussão desse artigo. Tá? E aqui eu trouxe uma imagem, né, que esses são os básicos da introdução, os métodos, os resultados, a discussão, e aí a gente tem a conclusão aí como parte, né, da realização, da importância desse, como seção também desse artigo, né? Então, eu vou ter um título, para ter o meu artigo, eu vou pensar no título, né, o abstract, que é o resumo, tá? A gente vai falar agora mesmo sobre essas seções, cada uma delas, né? O resumo desse artigo, que é muito importante, né, gente? A introdução, o que esperar nessa introdução, né? Quais são as dicas do que colocar nessa introdução, a importância da metodologia, dos resultados da pesquisa, a discussão realizada e os demais tópicos, né? O que é a conclusão, né? Os agradecimentos, né? Que nem sempre são obrigatórios, tá? E as referências utilizadas, certo? Então, vamos lá. Em termos de formatação geral, considerando a BNT, pessoal, nós precisamos escolher, pensando na construção de um artigo científico, né? Nós precisamos escolher qual tipo de fonte. Qual é o indicado hoje?
você usa o Times New Roman ou Arial. Mas que se atente, se você optou pelo Times, você utilize do início ao fim do seu artigo, né, em todas as seções desse artigo que a gente acabou de ver aqui anteriormente, com esse tipo de fonte, tá? E tamanho da fonte, ó, o padrão 12, né? Pensando no alinhamento, pessoal, o texto justificado, as margens aqui para vocês, né, 3 centímetros superior esquerdo, 2 inferior direita, o espaçamento 1,5 centímetro no texto, e lembrando que com as citações com mais de 3 linhas é 1, e o formato do papel. Tá? Então, são essas as regrinhas básicas para se pensar na escrita, iniciar uma escrita do artigo, né? Considerando a BNT, tá? E aí, agora, nós vamos falar a respeito das sessões, né? A gente viu aqui nessa imagem, sempre com base nela, das sessões do trabalho, né? Então, fiz a definição do meu tema, fechei o meu título, agora eu vou para o meu resumo. O que é o resumo, pessoal? O resumo do artigo, ele vai trazer os principais tópicos, né, daquele artigo, do que você vai apresentar no seu artigo. Né? Então, o resumo nada mais é, como o próprio nome sugere, né, um resumo informativo trazendo o que tem mais importante ali dentro daqueles tópicos. E aí, ele cumpre o seu papel no sentido de, ao você pensar em considerar ou não aquele seu trabalho, aquele artigo que você está lendo, aquele resumo, você vai considerá-lo ou não para a sua pesquisa. Né? Então, você faz uma leitura ali do resumo e nele você já vai ter um apanhado do que foi realizado naquela pesquisa, né? E se vale a pena ler aquele artigo completamente. Né? Então, ele nos dá a ideia do que foi abordado na pesquisa, qual a metodologia utilizada, quais os principais resultados de discussão e a conclusão daquele artigo. E aí você pode optar por considerá-lo ou não no seu trabalho. E pensando em escrever um artigo, a gente tem que ter esses cuidados para o nosso resumo também. Né? Então, trazer o que é de mais relevante ali, que vai identificar, vai gerar no leitor um interesse em ler o nosso artigo. Né? Então, pensando aí, o que tem que ter no resumo? Tem que ter um pouco da introdução, né? Onde você geralmente usa uma frase afirmativa que vai representar aí o tema geral da pesquisa para você, ou o problema da pesquisa. É importante você trazer o objetivo geral, parte da metodologia, o que mais é importante na metodologia, qual o seu tipo de estudo, né? Especificando ali naquela metodologia, os resultados alcançados, né? Todos os tópicos aí de um artigo completo, você vai trazer o que você encontrou de mais importante ali no resumo. E em termos de formatação, pessoal, espaçamento simples, né? Acabou entre linhas. Ele é um bloco único, ou seja, ele não tem parágrafo, né? Você não utiliza parágrafo, sem margem para o parágrafo, alinhamento justificado, e aí abaixo do resumo a gente vai ter as palavras-chave referentes ao seu artigo. Então, dá um enter entre a finalização do resumo e a escrita das palavras-chave. E o tamanho desse resumo, pessoal? Entre 250 e 400 palavras, certo? É o ideal, assim, para não ficar tão extenso, para trazer, de fato, os principais tópicos, né, os principais achados da pesquisa, mas não ficar tão intenso, tão extenso, né? E aí, após o resumo, o que a gente tem? A gente tem a introdução. Muito bem. O que colocar nessa introdução? Primeiro, vamos falar sobre as formatações. Ela é a formatação básica de trabalho usando a BNT, né? Ou seja, utiliza uma fonte Time New Roman ou Arial, alinhamento unificado, defino as margens, espaçamento. E aí, vou pensar na parte lógica, né? Da minha introdução. Então, lembra que eu falei para vocês, ao pensar em escrever, o que eu iria escrever sobre aquele determinado tema, né? Eu vou fazer um planejamento, né, do meu tema, certo? E aí, a introdução, eu vou trazer, nessa introdução, essa contextualização. Então, o que eu vou fazer? Então, definir o meu objeto de pesquisa, né? O que eu vou pesquisar,
encontrei o meu problema a ser investigado, e pensei na possível hipótese, vamos organizar isso na introdução. Então, o primeiro parágrafo é interessante que você traga o quê? Contextualização daquele seu objeto a ser investigado, né? Então, vou trazer definições, né, classificação, como colocado para vocês, quais dados de pesquisas anteriores, né? Então, geralmente, quando você utiliza dados de pesquisas anteriores, você está fundamentando a sua pesquisa com base no que outros encontraram, né? Tá? É uma forma também de você justificar a importância de realização daquela pesquisa. E aí a dica que eu dou é você trazer dados mais gerais para os mais específicos. Então, por exemplo, pensando aí no tema que eu trouxe como exemplo para vocês, de uma orientanda minha, que está investigando sífilis na gestação, a gente pesquisou o número de casos de sífilis no Brasil, na região norte, no Tocantins, na região do Bico do Papagaio e aqui em Augustinápolis. Então, veja que eu fui do mais geral e cheguei no mais específico, com dados de onde eu estou investigando localmente. Né? Então, eu trouxe dados estatísticos, dados para quê? Para fundamentar a minha pesquisa, né? Trazendo aí a relevância. Então, ainda na introdução, a gente vai trazer a relevância da pesquisa, né? A gente vai trazer também o problema a ser investigado. Então, pensando nesse tema que eu trouxe para vocês, qual a grande problemática? O elevado número de casos de sífilis gestacional e, consequentemente, sífilis vertical, ou seja, crianças nascendo com sífilis, né? Dessas gestações, dessas mulheres que gestaram. Então, ou seja, há um elevado número de casos também de sífilis vertical. Né? Então, um problema levando ao outro. Então, a gente foi se debruçar sobre esse problema para poder compreender. E aí, na introdução também, você vai trazer a relevância dessa pesquisa. Por que ela é importante? Né? Então, essa pesquisa ela vai gerar dados para para que os gestores possam pensar em como reduzir esses casos, né, em se pensar em informações na atenção primária, né, então, trazer a relevância dessa pesquisa e, assim, a justificativa dela. A hipótese, né, então, é importante também você, após fazer toda a leitura inicial para se contextualizar do seu problema, você pensar a hipótese, o que está levando a esse elevado número de casos, né? Então, aí eu vou tentar explicar, né? Eu vou tentar, aliás, eu vou pensar o que pode estar contribuindo para isso, que é a minha hipótese, né? E aí também relacionando sempre com textos da literatura. E, por fim, pessoal, a gente fecha a introdução com o objetivo geral da pesquisa, né? Então, considerando, diante esse contexto, o objetivo, esse estudo teve como objetivo investigar assistência ao pré-natal em mulheres, né? Para se reduzir o número de casos de sífilis, né, com base em ficha, em formulários das notificações compulsórias. Então, eu apresento ao final, geralmente na introdução, o último parágrafo vai corresponder ao objetivo daquele meu artigo, daquela minha pesquisa. Tá? E aí a gente já falou das normas de formatação, né? Então, termos de metodologia. Pessoal, a metodologia é o caminho que se percorreu, né? Quais os procedimentos que foi percorrido para se atingir aquele objetivo, né? Então, eu estou investigando o que está explicando o elevado número de casos de sífilis em gestantes, né? Então, eu vou investigar variáveis, né, demográficas que pode estar relacionada, eu vou investigar se o tratamento está sendo adequado. Então, é na metodologia que eu tenho que explicitar exatamente como vai ser realizado, né, esses processos, esses procedimentos, para se chegar àquela resposta, tá? Então, é a descrição detalhada dos métodos e procedimentos, justificado com base em fundamentação científica.
a descrição da forma de abordagem ou plano de recrutamento dos possíveis indivíduos participantes, os métodos que afetam diretamente ou indiretamente os participantes da pesquisa, que possam, de fato, ser significativos para a análise ética. Então, aqui nós vamos também, na metodologia, especificar os instrumentos de coleta de dados, né? Então, por exemplo, para coletar esses dados, a gente teve como base as notificações compulsórias, né? Ou seja, as notificações obrigatórias desses casos. Qual foi o tamanho da amostra, né? Então, envolveu quantas pessoas nessa pesquisa, né? Quais foram os critérios de inclusão e exclusão desses formulários? Qual foi a metodologia para análise dos dados? E uma parte fundamental, pessoal, a questão da análise ética. Se a pesquisa envolve seres humanos, a gente precisa ter aprovação do comitê de ética, né? E esses dados, como eu coloquei para vocês, embora tenham sido obtidos a partir de notificações, eles ainda não estavam públicos, né? E por isso nós tivemos também que submeter ao Comitê de Ética essa pesquisa. E somente após a aprovação do Comitê de Ética foi que nós pudemos realizar a pesquisa, né? Pudemos ir atrás desses dados, tá certo? Então, é importantíssimo que na metodologia você especifique, né, de que forma essa pesquisa vai ser realizada eticamente, né? E aí é importante deixar claro que ela só será realizada ou foi realizada após a aprovação pelo Comitê de Ética, tá? Ou seja, cumprir os requisitos éticos, né? E aí, pensando em termos de resultados e discussão. Então, você realizou a pesquisa, né, seguiu os procedimentos metodológicos especificados ali nos métodos, né? Você obteve os dados e, a partir esses dados você vai documentar como resultados, né? Então, vamos apresentar a interpretação dos dados da pesquisa nos resultados. Então, trouxe aí para vocês que os dados da pesquisa são apresentados de forma clara, muitas vezes com auxílio de tabelas, gráficos e figuras, né, que nos trazem mais visualmente para que a gente possa interpretar. E aí, esses resultados, gente, eles têm que estar casando com o que eu tracei como objetivo, né? Se eles estão trazendo informações em termos de investigação dos objetivos definidos, né? E em termos de discussão, pessoal, nós precisamos fazer o quê? Nos resultados, eu trago os resultados da pesquisa e na discussão eu vou pegar esses resultados e vou discutir com que outros pesquisadores encontraram. Lembrando que os meus dados, o que eu obtive, as informações, os frutos da interpretação desses dados da pesquisa, eles podem estar de acordo ou não com o que outros pesquisadores encontraram, né? E nem por isso o outro pesquisador, o meu, são dados mais fidedignos ou não, tá? Então, no momento da discussão, é exatamente esse espaço na seção do artigo que nós utilizaremos para realizar, né? Realizar esse comparativo com o que foi encontrado em outras pesquisas. E aí também seguir em termos de formatação, né, seguir o que nós já observamos, né, com o mesmo tipo de fonte, identificado, espaçamento no e-mail, né, entre linhas, tá? E aí, pessoal, por fim, agora, a gente está se aproximando aqui do fim, eu trouxe dicas de vocês de comandos que a gente pode utilizar aí com inteligência artificial buscando o aperfeiçoamento da escrita científica, né? Então, assim, a gente utiliza bastante, a gente pode utilizar, né, da inteligência artificial, especificamente da generalista, eu utilizo somente a generalista, né, ou seja, eu não pago, eu não tenho uma específica para pesquisa, né, eu uso o ChatGPT e o DeepSeek. Atualmente eu uso muito mais o DeepSeek, que é a inteligência artificial de origem chinesa, né? E, como comentado anteriormente, ela traz uma sugestão de aperfeiçoamento, né, daquela parte textual que você solicitou o auxílio,
e ainda te indica quais tópicos, né, quais critérios foram abordados para aquelas sugestões. E a gente vai fazer alguns testes aí com base nesses comandos. Mas detalhe, pessoal, usar a inteligência artificial pensando em si, que já vai te dar, vai trazer para você já o artigo pronto, isso não existe. Você vai ter que ter todo esse trabalho que a gente conversou, né, de planejar a tua escrita, né, de se embasar na literatura para investigar o que já foi encontrado a respeito daqueles tópicos que você quer comentar, né? E aí, por final, é que a gente pode utilizar a IA para aperfeiçoar o que você escreveu, né? Dando dicas, solicitando dicas aí, né, de aperfeiçoamento em termos de coesão e coerência textual, de clareza, né, de objetividade. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? O primeiro que eu trouxe para vocês, aperfeiçoar o texto com coesão e coerência. Então, você vai dar esse comando, né? Que é a mesma coisa que prompt que a gente utiliza, né? O 2, atuar como revisor gramatical experiente de um artigo científico destinado a uma revisão a uma revista de alto prestígio. Então, são objetivos e indicações que você deve informar, né, a IA para que ela faça com relação àquele texto seu produzido, tá? Então, por exemplo, eu vou pedir para ela dar uma sugestão de título. Então, vou revisar o título e o resumo do artigo, assegurando correção formal, clareza e adequação à estrutura científica. Então, veja que eu dei comandos específicos para ela, né? Então, pensando na seção da introdução, revisar a seção de introdução do artigo científico com base em critérios técnicos da escrita acadêmica. Então, eu dei esse comando para ela. E indico como deve ser feita. Né? A revisão deve preservar integralmente o conteúdo original, ou seja, o que foi trazido ali, promovendo clareza, coesão e conformidade com normas formais da redação científica. E assim sucessivamente. Eu trouxe para todos os tópicos, né? Então, revisar a seção de métodos do artigo científico, assegurando correção gramatical, clareza e uniformidade técnica, com aderência às normas da escrita científica e preservação integral do conteúdo original. Então, são prompts, né, ou seja, comandos muito bem estruturados que ela vai ter que seguir, mas para isso você vai ter que saber o que você deseja que ela faça, né, para que ela te auxilie ali naquele tópico. E aí, nos resultados do artigo, revisar a seção dos resultados, assegurando correção formal, consistência estatística, aderência à estrutura científica, com preservação integral do conteúdo original e a discussão do artigo. Então, fazer essa revisão, assegurando correção formal, coerência argumentativa, clareza interpretativa e aderência à estrutura. Sempre indicando também para não fazer inclusões de informações adicionais que não seja o que você informou, que você colocou ali, né? Porque pode acontecer se você não der esse comando, tá, gente? E aí, no 8, né, pensando na conclusão, revisar a seção da conclusão, assegurando clareza, correção gramatical, objetividade e conformidade com a estrutura científica. E aí eu indico ainda qual o objetivo da conclusão, né? Que é a conclusão dela apresentar a resposta direta à pergunta da pesquisa, indicando se a hipótese foi corroborada ou não, ou seja, se ela foi confirmada ou não, e permitir considerações interpretativas baseadas nos resultados, sem introduzir novas informações. Né? Então, você tem definido muito claro quais são os seus objetivos com o aperfeiçoamento da escrita científica com o uso da inteligência artificial, tá, gente? E aí, pessoal, eu finalizo, né, em termos dessa apresentação e agradeço aqui, eu vou encerrar e gostaria de colocar para vocês aqui, só da gente testar, né, na prática, o aperfeiçoamento, as sugestões que a IA pode trazer, tudo bem? Ok? Fechou a apresentação para vocês, pessoal? Maravilha. Então, eu vou fazer aqui, antes da gente abrir aí para as dúvidas, para as considerações, né, para o que vocês trouxerem, eu vou só abrir aqui rapidinho o site, né,
da Psique, né? Como eu falei para vocês, eu atualmente uso mais ela, né? E aí a gente vou fazer os testes aqui, né? Mostrando para vocês, baseado no trabalho de orientação mesmo, de uma orientanda minha, que foi isso que a gente comentou ao longo do encontro, tá? Só um instante, estou só. Com certeza, Adriane, disponibilizarei sim. A Adriane está pedindo, eu vi agora mesmo que ela está pedindo aí para disponibilizar. Não sei. Pessoal, vocês estão visualizando o navegador? Eu não estou mais visualizando vocês. Vocês conseguem? Alguém pode responder? Sim, professora, a gente consegue ver. Ah, ótimo, perfeito, perfeito. Então, olha só, como a gente colocou, eu vou pedir para ela aqui dar uma sugestão de melhoria no título, tá? Então, vou pegar lá aquele comandinho que eu trouxe para vocês, né? Revisar o título, assegurando a correção formal, clareza e adequação à estrutura científica, certo? Então, copiei aqui, colei aqui, vou colocar só o título, tirar o resumo aqui. O título do artigo, então, o título do artigo é esse: Assistência pré-natal a mulheres com sífilis na atenção primária em Augustinópolis, PO. Gente, para trazer como exemplo esse trabalho, eu pedi autorização da orientanda também, tá bom? Isso que eu estou expondo aqui para vocês. Então, olha só, lancei aqui o meu pedido de auxílio, né? Ó, revisar o título do artigo científico, assegurando correção formal, clareza e adequação à estrutura científica. Aí, olha só, o que a DeepSeek está me sugerindo, né? Então, sugestões de título revisado. Então, ela sugeriu o título: Assistência pré-natal a gestantes com sífilis na atenção primária à saúde, um estudo em Augustinópolis, né? Então, o que acontece? Aí ela está justificando o quê? A troca de mulheres por gestantes para maior especificidade e inclui estudo para indicar a natureza da pesquisa. Uma outra sugestão: análise da assistência pré-natal à sífilis gestacional na atenção primária em Augustinópolis. E traz o porquê que está trazendo essa sugestão para a gente, né? Aí, ó, destaque para a sífilis gestacional, termo mais técnico e análise indica metodologia. Então, olha só, são várias sugestões, né? Atenção pré-natal à sífilis em gestante na estratégia de saúde da família em Augustinópolis, panorama e tal. Desafios e práticas na assistência pré-natal à sífilis na atenção primária de Augustinópolis. Então, o que acontece, pessoal? Ela traz várias sugestões. Só que, detalhe, você tem que entender muito bem o que você fez para você até observar se essas sugestões são cabíveis ou não, né? Ou se o que você trouxe é melhor para o seu trabalho. Por exemplo, essa sugestão 3 aqui, ó, atenção pré-natal à sífilis em gestante na estratégia de saúde da família em Augustinópolis.
panorama de 2019 a 2023. Ela não se aplicaria, esse título não se aplica a esse trabalho que eu estou desenvolvendo com a acadêmica. Por quê? Porque a gente não vai investigar diretamente a estratégia de saúde da família, a gente vai investigar notificações, né? Então, a prática assistencial na saúde da família, a gente não vai realizar essa pesquisa com os enfermeiros, ou com os médicos, ou com as gestantes ali em loco, né? Então, assim, a gente vai pedir sugestões para a IA, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter essa visão crítica, né? Do que atenderia ou não ao aperfeiçoamento aí, à melhora, né, do seu trabalho. Então, dessas aqui, ó, eu vejo que o primeiro é o que se aplica mais. Assistência pré-natal a gestantes com sífilis na atenção primária, no estudo de caso, análise de assistência pré-natal a sífilis na atenção primária, desafios e práticas, esse último também não se aplica, né? Então, assim, você tem que ter essa visão, né, crítica a respeito das sugestões dela também, tá? E aí, o que ela avaliou? Elementos chaves para um bom título. Então, traz ainda a sugestão. Clareza. Então, evitar termos vagos, como estudo sobre, ter precisão, usar termos técnicos, né? Sífilis gestacional em vez de sífilis em mulheres. Então, concisão, manter entre 12 e 20 palavras. Então, olha só, até a quantidade de palavras no título ela considera, né? Para que se tenha um título científico, né, adequado. Local e período, sempre incluir, como já feito. Então, ou seja, já está seguindo essa recomendação, né? Aí a recomendação final. Se o artigo for descritivo, dados epidemiológicos, ó, se vir o título 1 ou 2, se for avaliativo, exemplo, análise de barreira, o título 4 é mais adequado. Então, o nosso está mais dentro desse descritivo, como eu falei para vocês. O título 1 está o mais adequado, né? E ainda te dá a opção de ajuste adicional, né? Agora eu vou fazer aqui, pessoal, para a introdução. Olha só, qual que é a ideia? Assim, considerando em termos de quantidade de texto, né? O ideal é que você não pegue mais que uma seção, considerando o artigo, né? Ou seja, entre introdução e método, eu vou pegar, não levo todo o texto da introdução e do método, né? Vou fazendo por seção. Então, seleciono tudo o que eu construí na introdução e peço para ela avaliar, né? E depois que eu finalizei a introdução, é que eu vou para o método, tá? Então, vamos fazendo por sessões, certo? Então, eu vou pegar aqui o comando também para a introdução, né? Então, vou pedir para ela revisar a seção de introdução do artigo, com base em critérios técnicos da escrita, e que deve preservar o conteúdo original, né? Promovendo clareza, coesão, conformidade com as normas formais da redação, tá? Então, aqui no comandinho eu deixo, e aí vou fazer o quê, pessoal? Vou copiar, né? Estou abrindo aqui o trabalho, né, esse trabalho da acadêmica, e aí vamos lá. Estou copiando, já voltamos lá. Ok, dei o comando, né, copiei a introdução, agora vamos ver aqui as sugestões dela. O que acontece, pessoal? A gente observa que vai ter um aperfeiçoamento, né? Ela vai trazer sugestões que melhoram o trabalho. Só que a gente vai precisar fazer uma releitura, trazendo, né, buscando ter esse comparativo entre o que você escreveu e o que ela sugeriu, tá? Então, é assim, é um revisor, um aperfeiçoador, mas que a gente precisa também rever, não é só pegar o que ela sugeriu e colar lá, substituindo o seu, não, tá?
Ó, então, o que que eu tenho aqui? Ó, introdução revisada, né? Então, coloquei a minha introdução, pedi para ela revisar. Ela deu sugestões, ó. A sífilis, dentro do que a gente tinha comentado, né? O que que é o conceito, quem que causa, né? Qual o grande problema, né, dessa patologia, né, em gestantes. Então, apesar de já ter um tratamento e de se saber qual agente etiológico, ou seja, o que está causando a doença, né, ele já se configura como um problema de saúde pública globalmente, né? Então, veja só que a gente pesquisou várias literaturas para trazer essa informação, né? Que a gente está fazendo uma citação indireta, né? Aí a gente tem aqui sobre a transmissibilidade dela, né? Como que se dá essa transmissibilidade? Predominantemente por via sexual, né? Mas tem maior gravidade na gestação devido às consequências, né? Para o feto, certo? E aí também citação, gente, porque assim, não fui eu quem pesquisou isso aqui, muitos outros pesquisadores já realizaram, já, né, se debruçaram sobre esses aspectos, e aí eu vou utilizar como referência, né, como citação na minha pesquisa, tá? A prevenção, como que se dá a prevenção, né, também com base na literatura, certo? Os dados epidemiológicos aqui, né, ou seja, lembra que eu falei para vocês que na introdução era importante a gente trazer dados estatísticos, né, dados que reafirmam a importância da pesquisa, né, então, o elevado número de casos em termos do Brasil, em termos de região norte, os números de casos no Tocantins, na região do Bico do Papagaio e aqui na cidade-alvo, né? Então, tudo isso, eu trouxe as informações com base em consulta de dados do DataSUS, né? Que é um banco de dados, informações do SUS, de acesso público, né? Que a gente foi possível obter esses dados. E aí eu estou fechando aqui com o último parágrafo, né? Então, diante desse contexto, lacunas no diagnóstico precoce, falhas no acompanhamento terapêutico ou barreiras no acesso ao pré-natal podem contribuir para a persistência da sífilis congênita em alguns sinófilos. Ou seja, a minha hipótese está aqui, né? E aí eu trago esse estudo objetivo a analisar os fatores associados à assistência pré-natal da gestante com sífilis no município, tomando como base as notificações compulsórias de tal ano até tal ano. Seus resultados podem subsidiar o planejamento de políticas locais, a qualificação da PS e estratégia para a eliminação da transição vertical, além de fortalecer a assistência às gestantes na região. Então, ele aperfeiçoou essa introdução, certo? Mas aí eu vou ver se o que eu escrevi, o que eu trouxe na minha pesquisa está adequado, se o que ele sugeriu está adequado ou não. Claro que com aqueles comandos que a gente deu, a possibilidade de ficar uma escrita muito mais clara, né, mais formal, é bem maior, né? E aí ela traz as análises, né, com relação às alterações realizadas. Então, a estrutura lógica. Então, progressão clara do tema geral para o específico, né, sífilis, sífilis gestacional, parágrafos temáticos, né, como colocado para vocês, com definição, desafios, transição vertical, dados epidemiológicos, justificativa do estudo, precisão técnica, substituição de termos informais, então relativamente simples, por embora curável. Então, olha só, eu estava usando aqui uma, um termo bem simples e ela sugeriu um vocabulário mais adequado, né? Embora curável, ok, atende, não é rebuscado e está mais adaptado, então vou fazer a substituição. Padronização de siglas, né? Então ela manteve a padronização dessas siglas, as citações conforme a BNT, coesão e concisão, né? Foco na relevância do estudo, certo? Formalização acadêmica, né? E ainda traz sugestões adicionais para a minha introdução, né? Incluir a pergunta de pesquisa, mencionar a metodologia resumida, e como é artigo, eu não vou fazer, porque tem a parte da metodologia para fazer, então essa aqui eu não vou seguir. Mas eu achei bem relevante as sugestões que ela fez e pode contribuir, né, para o aperfeiçoamento do que eu escrevi, certo? Ok, gente?
O que eu quero comentar com vocês? Vocês observam aqui, não sei se vocês... Deixa eu pegar aqui do trabalho, que eu copiei. Olha só, com relação à formatação das referências utilizadas aqui nas citações. Vocês estão vendo? Eu estou seguindo já. A acadêmica seguiu a normatização 10.520 de 2023, onde eu coloco apenas a primeira letra do autor em maiúsculo e o restante minúsculo, né? Observem aqui, 3 autores, né? Todos eles só a primeira letra em maiúsculo, o restante minúsculo. E aqui, nas sugestões de formatação, a IA alterou, tá vendo? Ela não está seguindo ainda a ABNT 10.15.20 mais atualizada. Inclusive, colocou aqui para mim que está seguindo a normatização da ABNT, só que não é a mais atualizada aqui, padronização de siglas e citações, normas ABNT. Eu estou utilizando a norma ABNT no trabalho, certo? Mas a DeepSeek ainda não está com essa última atualização cadastrada. Ou seja, se eu utilizar as sugestões dela, eu vou estar com o trabalho desatualizado em termos de formatação das citações, né, das referências às citações, certo? Então, eu não vou poder considerar essa formatação que ela trouxe. Ok, gente? E assim nós podemos utilizar aqueles comandos lá para todas as sessões. Eu não vou fazer com todos, porque acho que é suficiente, né? Vocês conseguiram compreender como faz uso para isso? Vou parar aqui a partilha e volto com você. Ok, pessoal. Muito bem. Então, assim, o que chama a atenção com relação ao uso da IA, né? É que a gente tem essa visão, né, crítica, que a gente possa observar o que você escreveu com o que ela está sugerindo e, né, optar por aquele que você acha mais adequado, que está mais adequado ao que você pretende com o trabalho, né? Ajuda, auxilia muito, muito, com certeza vai auxiliar, mas é importante ter essa visão crítica, né? Que não é usar indiscriminadamente, né? Usar com uma visão crítica, tá certo? Ok? E aí, pessoal, então, eu finalizei, né, o que eu queria trazer para vocês, e deixo aí aberto as considerações de vocês, tá? Dúvidas, o que eu puder colaborar, fiquem à vontade. E estou vendo aqui que nós estamos aí com uma boa participação, né, gente? 50 pessoas. Eu espero aí ter colaborado um pouco, né, com vocês, trazendo essas dicas e reflexões a respeito da escrita científica, tá certo? E falando mais uma vez, o material vai estar disponível, né, lá na pasta. Próxima semana tem um encontro, né, para finalização da oficina, tá certo? Com o compartilhamento de experiências de bolsistas, e eu estarei também com vocês. Ok, Luiz Carlos, fica à vontade, levantou a mão. Obrigada, Luiz. Eu trouxe aqui que foram muito valiosas orientações. Imagina que eu respondo. Fica à vontade, Luiz. Então, sou Luiz Carlos Nascimento, sou do campus Paraíso Tocantins, estou fazendo o segundo período de Direito. E estamos fazendo um artigo, certo, no trabalho na matéria de metodologia da pesquisa científica, né? E justamente ontem eu fui, o artigo já está na parte, fiz a introdução, né? O referencial teórico e a metodologia. Aí eu quis inserir alguns itens de um e-book novo, o lançamento do projeto nosso de Monte Santo, né? Que foi um trabalho feito pelo INSPRO e a UNB, foram 2 anos de trabalho. Aí eu peguei o e-book e coloquei no ChatGPT, que eu estou usando, e pedi para retirar, né, encontrar textos que serviriam para o meu trabalho e complementar. Pois foi bagunçar tudo. Tudo que eu tinha feito, quer dizer, ele focou mais no e-book novo, nos 2 e-books novos. Aquele trabalho que eu tinha feito, bem dizer, ele refez tudo.
Aí eu falei, não, atrapalhou, quer dizer, não retirou nada, ele simplesmente ele fez alterar tudo, trocou. Então eu vou ter que refazer, quer dizer, eu vou eliminar isso, não vou colocar mais, certo? Não vou pegar. Alguns pontos eu posso pegar, escolher os textos, né, para inserir alguma coisa, mas não colocando no chat para me auxiliar, né? Quer dizer, em vez de auxiliar, ele fez maior confusão. Distorceu totalmente o que você já tinha construído, né, Luiz? Sim. E é por isso, assim, por isso que a gente precisa ter bem claro, né, essa visão crítica. Então, assim, as IAs estão aí para nos auxiliar, né? Mas não nos vai tirar o trabalho de pensar, né? Uhum. E de ler, você vai ter que ler para saber o que você vai colocar ali, né? Sim. Então, pode acontecer isso, desconstruir tudo que você fez, né? Então, precisa... Por isso que eu gosto eu uso, né, como auxílio, mas com parcimônia, né? Não achando que você vai te eximir de fazer essa releitura após as sugestões dela, né? Porque Uhum. pode, de fato, como aconteceu aí com o seu trabalho, perder toda a sua caracterização, né? Tudo o que você já estava pensando para ele, né? E Uhum. aí pode muito mais atrapalhar do que ajudar, né? Isso. Mas foi bom, eu achei muito bom os exemplos de prompt que a senhora colocou, que aí eu vi agora como trabalhar. Quer dizer, tem que ser item por item, né? A Uhum. introdução, vai lá, faz aquela revisão da introdução, aí depois pode partir para a metodologia, e aí no item por item, eu entendi que agora é o mais correto, né? De fazer a correção, te dar melhores textos, tirar alguma coisa que tiver errado. Eu tentei usar de uma forma diferente, eu vi que foi o errado, o correto, esses prompts aí vai ser muito útil para ajudar a gente fazer essa leitura final, né? Perfeito, Luiz. Sim, sim, exatamente. E é isso que a gente chama a atenção. Você gasta o maior tempo no prompt, né? Porque Uhum. aí a probabilidade dela seguir o que você deseja é muito maior, né? Tá? Então, é isso mesmo, é pensar nos prompts. Eu vou disponibilizar também para vocês, né, já lá na pasta, e aí vocês podem utilizar nos trabalhos, tá? Gente, e assim, Obrigado. a oficina em si, eu contei com a colaboração de uma orientanda minha, né, que a gente trabalha junto em termos de melhor escolha de exemplos das citações, os prompts de comando, né, foi também com auxílio de um professor nosso aqui da Unitins, né, professor Lucas, que trabalha conosco com epidemiologia, com orientações de TCCs, tá? Então, estão bem direcionados e vocês utilizem, tá, gente? Para os trabalhos. A ideia é colaborar mesmo com essa escrita, né? Lembrando aí que não exime o fato da gente planejar, da gente programar o que vai escrever, tá bom? Acho que tem uma dúvida aqui, a Adriane colocou. Tá, já respondi, né? Ela pediu para disponibilizar, vou disponibilizar em PDF. O Gladson está perguntando se, só um minutinho, Gladson. O fichamento ainda é aconselhado ou pode ser substituído por um prompt bem elaborado para uma IA de boa qualidade? Olha, gente, eu particularmente, eu gosto do fichamento. Vocês perceberam que eu sou da defesa de se escrever, de se registrar num papel ou num arquivo, no computador, né? As ideias, o que você compreendeu daquele artigo. Então, eu recomendo o fichamento, tá, gente? Sou a favor do fichamento. O que você faz? Fichamento ali é uma síntese do que você compreendeu, né? Dos principais tópicos que você acha relevante para o seu trabalho, né? Para o seu artigo, para você fazer a citação. O que você pode fazer é pedir a IA para te auxiliar, né? Com aquele fichamento para aperfeiçoar a coesão, coerência, né? A fluidez com uma escrita formal. Então, elaborar um prompt
em cima aplicado aquele fichamento que você realizou, né? Então, eu acho que esse é o papel da IA, é nos auxiliar. E aí, mantemos o fichamento, eu faço particularmente dessa forma, né? É claro que cada pesquisador, né, tem sua linha de raciocínio, ou sua lógica para conduzir, mas eu, particularmente, prezo muito ainda pelo fichamento, e aí você pode pedir auxílio da IA nesse sentido, tá, Gladys? A Luísa falou que foram valiosas as orientações, o Alex agradeceu, obrigada, Alex. O Marcos Vinícius está falando aqui também, ó, que o fichamento digital pode ajudar a construir pronto de qualidade. Perfeito, vamos utilizá-lo então. Imagina, Gladson. A Michelle aqui está falando que foi excelente. Ok, gente. Pessoal, então, assim, ó, fiquem à vontade, se vocês quiserem abrir também, fazer pergunta, ou se não, a gente pode estar encerrando, tá? E, assim, agradeço a participação de vocês, né? Lembrando que próxima semana, às 9 horas da manhã, encerra o projetinho, né? Com compartilhamento aí das experiências com pesquisa por meio de alguns alunos bolsistas e nós, orientadores, né, coordenadores de pesquisa. Estarei com vocês também, tá bom? Então, ótima manhã aí para vocês, obrigada pela participação, pelas contribuições, e com relação ao material vai estar disponível, tá certo? E eu fico aqui, se quiser ficar mais, claro, sem dúvida, fica à vontade. Tá? Obrigada, professora Sila. Foi muito, muito rico, viu? Ah, Parabéns. Valeu obrigada. mesmo. Obrigada pelo curso. O professor Aldriene aí, nossa parceira aí É do verdade. graduado, de formação Estou também, graduado no né? curso de TADES. De TADES. Obrigada pela participação, professora. E a Valeu, todos tchau, vocês tchau. também, tá, gente? Um grande abraço, um ótimo final de semana. Helenilza aí, Zenilza, Lázaro, Sidney está com a gente também. Eita, Helenilza! Muito bom. Luiz Carlos aí, semana passada, sempre muito ativo, né, Luiz Carlos? Você, acho que eu entrei um pouquinho que você estava também participando, e eu achei bem legal. E obrigada por sua participação hoje também, tá? Eu que Marilene, agradeço. A aula foi ótima. muito obrigada, Luiz. Marilene, disponha, Marilene, Lázaro também. Pessoal, uma pena a gente não se conhecer um pouco mais, né? Mas em outros momentos nos encontraremos, né? Outros projetos, quem sabe aí pessoalmente também. Obrigada, Fernanda. Isabela. Obrigada, Ana Maria. Imagina. Obrigada aí por sua participação com a gente, né? Ana Maria, eu acredito que a gente pode parar a gravação, né? Só que aí o vídeo vai ficar menor também, né? E aí eu já fico um pouco mais até o pessoal sair. Oi, Lázaro, tudo Ok, bem? professora, então vou encerrar aqui a gravação. Tá, joia, querida. Muito obrigada.